Bom dia. 1 João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E, em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Aí que nós falamos, somos filhos de Deus. Na verdade, quase todo mundo, todas as religiões cristãs, ou mesmo que não sejam praticantes, gostam de afirmar que são filhos de Deus. Mas para nós falar, nós temos que conhecer primeiro quem é Deus, quem é este que nós chamamos de Pai. Entender que Deus, esse Deus que nós chamamos de Pai, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Criador do céu, da terra, de tudo que existe. É o único Deus. O Deus autoexistente. O Deus que tudo pode, porque Ele é Deus, Ele criou, Ele formou, Ele é o Senhor. Então, quando nós falamos que nós somos filhos deste Deus Todo-Poderoso, nós temos que agir como filhos dele. Nós não podemos ser qualquer um, viver nessa mediocridade do mundo. Somos filhos de Deus, mas ser filhos de Deus, como está na sua própria palavra, na carta magna, diz da seguinte forma, que aqueles a que obedecem. Se nós obedecemos ao Senhor, nós somos filhos de Deus. Se nós vivemos em desobediência, nós não somos filhos de Deus. Nós somos criatura e feitura dele, porque Ele nos criou, Ele nos formou. Somos criaturas, mas não filhos. Filhos é quem obedece. E se nós obedecemos, vivemos de acordo com Ele, com a palavra dEle, Ele nos trata realmente como filho, nos protege, nos cuida. Cuida de cada um. Mas no mundo nós somos perseguidos, o mundo não nos entende, o mundo não nos compreende, o mundo não nos aceita, assim também como não aceitaram Jesus. Se o próprio Deus foi rejeitado, porque Jesus é Deus, Ele foi rejeitado, foi escarnecido. Com nós também é a mesma coisa. Quando nós assumimos a nossa identidade em Cristo Jesus e passamos a viver de acordo com a palavra dele, então, da mesma maneira que Jesus foi perseguido, nós seremos também. O mundo não entende, não aceita, por exemplo, o fato de nós não concordarmos, não aceitarmos ou permitirmos o adultério, o homossexualismo, os vícios, todo o resto de pecados é uma variedade muito grande. Não, eles não aceitam. Tem um número enorme de motivos para nos acusar. Graças a Deus, quando eles encontram motivo em nós para nos acusar. Porque nós mostramos, então, que nós estamos agindo como filhos de Deus. Nós não condenamos pessoas, nós condenamos o pecado. Fazer a mesma coisa que o nosso Deus. Deus não condena, Ele condena o pecado. Mas se você não quer abandonar o pecado, só tem um lugar para você ir. Que é a própria Escritura, a própria Bíblia, o próprio Evangelho. Ser filho de Deus é muito mais do que ir a um templo, a uma congregação, uma igreja qualquer, uma denominação. É muito mais do que orar, é muito mais do que ler a Bíblia.
mas é sim viver de acordo com a palavra dele. Ser filho de Deus é ser obediente a ele. Ser filho de Deus é você estar de mãos limpas para você ter condições de desfrutar do mesmo espírito dele. Ser filho, Deus compartilha o seu espírito com o filho. Então nós devemos nos examinar para ver se somos filhos de Deus ou se somos somente criaturas dele. O fato de ser religiosa, não quer dizer que é filho. É necessário nos abandonar os erros, pecado, tudo que não presta. Versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Se nós somos filhos, se vivemos em obediência, vivemos de acordo com a palavra dele, ainda agora nós não vemos o que vamos ser, mas nós veremos. Quando Jesus voltar, que é o próprio Deus voltar, está breve, aquelas pessoas que já estiverem morrido, partido, falecidos em Cristo. O que é ter morrido em Cristo? É aquelas pessoas que viveram em conformidade com o Evangelho de Jesus Cristo. Aquelas que praticaram a palavra de Deus, aqueles que eram filhos de Deus. Esses que morreram ressuscitarão primeiros, irão ao encontro do Senhor nas alturas. E nós, ou os que estiverem vivos, serão logo após e encontrarão com ele. E passarão então por uma transformação. E não mais esse corpo mortal, mas a partir do momento receberão um corpo glorificado, assim como Jesus recebeu o corpo glorificado. Jesus morreu, aquele corpo passou por uma transformação. Deus Pai o transformou e ressuscitou. Então ele passou a ser um corpo glorificado. Nós teremos corpo semelhante a ele. Não é ser fantasma. Pessoal, não, o espírito é um fantasma, não. Jesus mostrou muito bem que é um corpo glorificado. Jesus, todas as vezes que ele se apresentou aos discípulos, ele fez questão de comer junto com os discípulos para mostrar que não era um fantasma. Um fantasma não come. Jesus chegava, tem alguma coisa de comer? Aí dava um peixe, ele comia, favo de mel, ele comia. Mostrando que estava um corpo glorificado. Nós teremos corpos semelhantes se nós obedecermos, viver em conformidade com a palavra. Então, nós seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Versículo 3, e todo que tem nele essa plena confiança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todos que acreditam, que sabem que será assim, se purificam. Afasta do pecado, afasta do erro, abandona o que não presta. Todos que têm essa esperança nele, todos que creem na salvação, todos que esperam a salvação, todos que lutam pela salvação, todos que estão compromissados com a salvação, ou seja, todos aqueles que esperam obter vida eterna nele. Então, o que tem que ser feito é purificar, abandonar todos os erros, abandonar pecados, pensamentos ruins, desejos ruins, tudo que não presta. E voltar para Cristo, que ele seja prioridade em nossas vidas. Aí sim, nós seremos conhecidos como filhos aqui e depois por toda a eternidade. Versículo 4 fala: toda pessoa que vive costumeiramente pecando
também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Existe uma lei em cada país, tem sua lei, suas leis, e existe a lei do reino de Deus, que a maioria das vezes é contrária, confronta com as leis terrenas. Por exemplo, a lei terrena, adultério não é crime, não é pecado, mas para a lei de Deus, é pecado, é crime. Pecado é crime, é desobediência, é rebeldia à lei de Deus. Um filho não vive transgredindo as leis de Deus. Aí quando nós deparamos, por exemplo, nós gostamos de apontar o dedo, quando encontramos um ladrão, um bandido, um assassino. Ah, não, está transgredindo a lei, a polícia tem que prender, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Estão transgredindo a lei terrena. Agora nós vamos olhar e todos os outros que são transgressores também, porque essa é a lei de transgredir. A lei terrena transgride a lei de Deus. E os outros só estão transgredindo a lei de Deus? É transgressores. Todos esses que vivem em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Transgredir a lei. Então nós temos que ter ciência que nós, diante do reino, diante de Deus, nós não somos diferentes, se estivermos no pecado, do que qualquer um outro bandido. Aqui os olhos vão, um bandido está transgredindo as leis, aquele tipo de coisa toda. Nós, diante do Senhor, também estamos transgredindo quando nós estamos pensando em desonestidade, em adultério, homossexualismo ou qualquer outra coisa que é pecado. Isso é transgressão. É crime. É crime diante do Senhor. Então, todas as vezes que nós estamos fazendo ou pensando, se nós estamos desejando, estamos transgredindo. É crime, é pecado. Pecado é crime diante de Deus. Só que nós podemos ser perdoados se nós nos arrependermos e abandonarmos. Nós temos que arrepender e abandonar o erro, o pecado, a transgressão. Caso contrário, a sentença no reino é muito maior do que qualquer sentença dada pela lei dos homens. Porque a maior sentença dada pela lei dos homens é a pena de morte. O que é a morte? É simplesmente a pessoa perde a vida ali, eles matam e acabou. Mas a pena imposta aos transgressores no reino não é a morte que acabou, ele não parou de sofrer, não. É sofrimento por toda a eternidade. Ou seja, é sofrimento sem fim. Não tem fim. Aqui não, agora nos Estados Unidos tem estados, não todos, mas vários estados que ainda tem a pena de morte. Tem determinados casos que é aplicada a pena de morte. Nesse caso, a pessoa perde a vida e acabou. No reino não, é diferente. Você vai padecer por toda a eternidade, vai sofrer por toda a eternidade. Então, esse é o pecado, é o erro da desobediência, da transgressão das leis de Deus. É quando você rejeita a paternidade, quando você não quer ser filho de Deus. E quando é que nós não queremos ser filho de Deus? Quando nós optamos pelo pecado. Quando nós desejamos o pecado, quando nós vivemos no pecado, quando nós queremos o pecado. Quando é assim, pode ter certeza que vamos padecer por toda a eternidade.
Versículo 5. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Jesus se manifestou no mundo para tirar os pecados. O mundo estava doente, o mundo todo enfermo de pecado. Não tinha solução, não tinha cura. A cura foi Jesus. Jesus se manifestou para tirar todo o pecado, mas ele não é pecador. Jesus é santo, é puro. Mas ele veio ao mundo e assumiu todo o pecado. Ele levou embora todo o pecado. Para nos deixar livre. Ele abriu a porta. Falou, olha, se você quiser ser salvo, você pode entrar. Você pode passar. Colocou a salvação diante dos nossos olhos. Nós podemos escolher agora. Vida ou morte. Salvação ou perdição. Jesus fez isso por nós. Ele veio e curou toda a enfermidade. Ele se manifestou no mundo para tirar o pecado do mundo. E ele não é pecador. Ele não tem pecado. Ele é santo. Versículo 6 diz, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua pecando, toda pessoa que continua no pecado, não viu, nem tampouco o conheceu. Quem vive no pecado, não. Nunca viu o Senhor e não conheceu. Porque quem conhece foge do pecado. Quem conhece teme, tem medo. Sabe que o pecado conduz à morte. Sabe que o pecado conduz ao sofrimento. Sabe que o pecado conduz à vergonha eterna. Essa é a questão. Nós temos opção. Nós temos opção de escolher ter vida. Como eu disse no início, nós temos que conhecer a Deus. Que é muito fácil abrir a boca e falar, eu sou filha de Deus. Ah, eu também sou filho de Deus, sou filho. Mas são palavras vazias, palavras sem nenhum fundamento. É necessário nós conhecermos aquilo a quem nós falamos que somos filhos. É necessário. Se nós não conhecemos, como seremos filhos de um pai que nós não conhecemos? Está no pecado, nem dizer que conhece Deus, não. Se você vive constantemente no pecado, você não conhece a Deus. Você nunca ouviu. Conhecer a Deus é concordar com Ele. E a única maneira que nós podemos concordar com Ele, a única maneira que nós podemos nos unir a Ele é pela obediência à palavra dEle. Eu posso estar na igreja todos os dias. Pode ler a Bíblia todos os dias. Pode orar todas as horas. Mas se estiver no pecado, não viu e não conhece Deus. Consequentemente, não é filho, não é filha de Deus. Ser filho de Deus, é necessário conhecer. E a maneira, o caminho mais rápido para você conhecer é através da obediência. Filhinhos, versículo 7. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Esse livro, a carta, na primeira carta de João, ela é escrita por João
que escreveu também o Evangelho de João, escreveu Apocalipse. E ele já, já idoso, ele tinha o hábito de tratar a igreja, as pessoas como filhinhos, uma forma carinhosa. E no final, ele era também, foi chamado inúmeras vezes, já bem idoso, né? Chamavam ele de ancião, o ancião, isso era João. No Novo Testamento, várias situações, quando a Bíblia se refere ao ancião, está se referindo a João, que escreveu, amando do Senhor, os livros de Apocalipse, o Evangelho de João e as cartas de João, que são 3. Então ele diz aqui, filhinhos, ninguém vos iluda, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Não tem como ninguém nos enganar, a Bíblia está aí, a palavra de Deus está aí. Não deixar ninguém nos enganar, não. Você pratica justiça, é justo como Deus é. Se não, você não é. Você não é filho, você não é nada. Você é criatura. Uma feitura dele somente. Somente isso. Temos que procurar ser justo, assim como Deus é. Versículo 8. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então não adianta, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Não adianta eu estar lendo a Bíblia, não adianta eu estar orando, não adianta eu estar indo no templo, mas se eu estou no pecado. Não adianta. Se eu estou no pecado, se eu estiver assim, com certeza eu sou do diabo. Essa que é a realidade. Todos que estão achando que estão tendo a vida boa, regalada aí, todos que pensam que estão enganando a Deus, que Deus não está vendo os seus erros, não está vendo as suas mentiras, não está vendo o seu homossexualismo, não está vendo ali o seu adultério, não está vendo ali a sua maldade e tudo mais, todos estes, todos, sem exceção, são do diabo. Ah, pastor, mas eu oro, eu falo com Deus e daí? Você está pecando, está vivendo no erro, no pecado, você é do diabo. É a Bíblia que fala, não sou eu. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O diabo foi desobediente, por isso ele é pecador. Por isso ele é o diabo. Se nós queremos ser igual a ele, só viver em desobediência. Só viver em rebeldia à palavra de Deus. Aí nós não seremos filhos de Deus, mas filhos do diabo. Estaremos condenados junto com ele à destruição eterna, ao sofrimento eterno, à vergonha eterna. Temos que buscar ser filho de Deus. Temos que buscar nos arrepender, abandonar os nossos erros, abandonar os nossos pecados, abandonar tudo que não presta. É preciso fazermos isso. É necessário fazermos isso. Senão não somos filhos de Deus. Como eu disse, falar que é filho de Deus é fácil. Jesus se manifestou no mundo para destruir as obras do diabo. Agora, todos aqueles que teimam em continuar pecando, que teimam em ficar no pecado, estão optando pela paternidade do diabo. Estão escolhendo ser filhos do diabo. Só isso. E como filhos do diabo,
vão passar a eternidade junto com ele, que é no inferno. E não tem outra opção. Ah, mas eu orei, eu estava. Afasta bem que não vos conheço. É o que Jesus vai dizer. Agora, se você vive em obediência à palavra dele, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, consequentemente, só tem uma opção. É passar a eternidade com o Pai. Aquele que você escolheu ser pai. Então é com ele que nós vamos passar, se nós vivermos em obediência à palavra dele. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, todo, não se dedica à prática do pecado. Você é nascido de Deus, você nasceu de Deus, você é filho de Deus, você não quer saber de pecado. Porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Você nasceu de Deus, não, eu tomei a decisão, agora eu nasci, eu sou filho de Deus. Então você não peca. Você abandona o pecado. Você vigia o tempo todo para não cair em erro, para não cair em pecado, porque o seu Pai é santo. Ele diz na palavra dele várias vezes, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Ele é Deus. Se somos filhos dele, filhos, então nós temos que praticar a santidade. Nós temos que viver na palavra dele. E não tem opção. Não tem outra alternativa. Não tem outra maneira de nós nos tornarmos filhos se não viver na prática da santidade. Se nós não abandonarmos os erros. Se nós não abandonarmos o pecado, que é rebeldia. Então, quando as pessoas vêm dizer, não, eu estou orando para que Deus tire esse desejo, essa vontade, esse querer da minha vida. Não. Nós sabemos que não são filhos de Deus. São enganadores, são hipócritas, são mentirosos. Porque o pecado, você tem que romper com o pecado. Eu não quero mais, eu não vivo mais assim, eu não vou fazer mais isso. Eu vou viver o Evangelho do Senhor. Então, temos que escolher. Quem é o nosso pai? É Deus ou o diabo? Não tem condição de ficar sem pai. E só existe dois. Deus ou o diabo. Ou somos filhos de Deus, vivendo na prática da sua palavra, do seu evangelho, ou vivemos numa anarquia aqui, que somos filhos do diabo. Nós devemos escolher. Eu não falo de religião. Eu falo de praticar o evangelho. Eu falo de viver a palavra de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Porquanto a semente de Deus permanece nele. E ele não pode continuar no pecado porque pois é nascido de Deus. Deste modo, conhecemos, versículo 10, deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. Então é simples, nós sabemos quem é filho de Deus e é filho do diabo. Nós olhamos. Fulano é um religioso, religiosa, ele vai na igreja, ele oferta, ele pula, ele dá, não interessa o que ele esteja fazendo. Mas tem um pecado, ele está no segundo casamento, ela está no segundo casamento, ela está no adultério, ele está no homossexualismo, ele tem umas desonestidades, ele tem umas mentiras, ele tem isso, tem aquilo. Então não. Então não é filho de Deus. Jesus nos diz que é pelo fruto que nós conhecemos a árvore.
Então sabemos quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Ser filho de Deus não é só abrir a boca e dizer eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Não. É viver na prática do Evangelho. É praticar a palavra de Deus. Aí sim, somos filhos de Deus. Então, se todos, quem quer seja, pode ser filho de Deus. Ainda dá tempo. É só se arrepender. É só se converter e vier para a palavra de Deus. Viva o Evangelho e serão filhos de Deus. Nós lemos 1 João hoje. 1 João, capítulo 3, nós lemos do 1 até o versículo 10 somente. Todas dúvidas, tudo aquilo que nós não temos entendimento, não sabemos, nós encontramos o entendimento da sabedoria na palavra de Deus, que é a carta magna do Senhor. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.